Bom, agora sim a gente chega àquele debate que o Mota mencionou mais cedo sobre descriminalização das drogas. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, declarou ser a favor da descriminalização das drogas por acreditar que a guerra ao tráfico de entorpecentes é um prejuízo mortal. As declarações foram dadas durante a entrevista à BBC News, publicada nesta terça-feira. Segundo ele, o tema deveria ser tratado como questão de saúde pública e que sua opinião estaria sendo baseada em pesquisas, embora não as tenha apresentado. Apesar de sua posição sobre o tema, Almeida descartou que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania esteja articulando com o Supremo Tribunal Federal para que a ação seja pautada. O ministro ainda considerou que a sociedade brasileira não está preparada para descriminalizar as drogas, mas defendeu que é papel do Estado prepará-la. Começo com você, Mota. Olha, o ministro não apresentou não tinha com ele nenhuma pesquisa, nenhuma evidência. Eu tenho um livro inteiro escrito sobre o assunto segurança pública, que tem um capítulo só sobre isso. Meu livro se chama A Construção da Maldade e eu já ofereço aqui um exemplar para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu coloco à disposição sem qualquer ônus. Mas o ministro defende a descriminalização das drogas, né? Ele não está sozinho nessa posição. Infelizmente, é um equívoco muito comum entre pessoas que não têm um entendimento completo dessa questão, principalmente do aspecto de segurança pública. Primeiro, vamos lembrar que a droga, ela tem duas características, né? A primeira característica da droga é que ela traz a quem a usa um enorme prazer, uma sensação de bem-estar. Tem um professor americano chamado Alan Bloom, ele faz uma observação muito interessante num livro chamado Fechamento da Mente Americana. Ele diz o seguinte: o prazer que a droga traz é um prazer geralmente associado a uma grande conquista da sua vida, né? Então, uma grande realização profissional, uma promoção que você teve, uma vitória no esporte ou a conquista de um grande amor, né? A droga traz essa sensação boa sem que você tenha precisado fazer nada. Você simplesmente usou a droga. E aí vem a segunda característica da droga, que é o problema, senhor ministro: a droga vicia. Ela causa uma coisa chamada dependência química, que é uma das piores formas de servidão humana. E quase todo brasileiro já viu um exemplo prático disso. Provavelmente, na cidade onde você mora, deve ter uma Cracolândia. Você deve ter visto o estado de degradação ao qual chega um ser humano. E não é à toa que o tráfico de drogas é um dos maiores negócios do mundo. É ilusão, uma ilusão tola, achar que se liberando ou legalizando ou regulamentando, porque tudo isso vai ter que acontecer, as drogas, os traficantes vão desaparecer. Eles simplesmente passarão a vender versões ilegais das drogas, não regulamentadas, mais poderosas, com combinações diferentes. É por isso que eles são criminosos, é porque eles não obedecem à regulamentação. Agora, é preciso prestar atenção a um outro aspecto dessa história, sobre o qual ninguém fala. Descriminalizar as drogas é acabar com o crime de tráfico e com outro crime chamado de associação para o tráfico. Se isso acontecer, automaticamente todo mundo que está na cadeia preso, inclusive chefes de facções que estão presos por esses crimes, ganham a liberdade. E aí, Pavinato, concorda? Olha, primeiro, isso não é o papel dele. Isso seria matéria de saúde pública e de segurança pública. Temos esses dois requisitos. Então não está nem no Ministério da Justiça, quem deveria falar isso era o Flávio Dino, e também o ministro da Saúde. E ele tem tanta coisa para ver, né? Diante dos olhos dele agora, nós estamos vendo uma crise dos direitos humanos, que é inegável. Os direitos humanos, eles estão reduzidos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é da ONU, que é de 1948, não é de ontem. E o Brasil, na sua Constituição, ele diz que um dos objetivos da nossa República é garantir, assegurar e fazer prevalecer os direitos humanos.
Para quem quiser entender mais, tem o meu livro, que é o Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Tá lá tudo resumidinho. E um desses direitos é o devido processo legal. Não existe pátria com direitos humanos sem o devido processo legal. Então, se diante do nariz dele eu vejo pessoas sem individualização de conduta e sem audiência de custódia na forma da lei, eu vejo uma quebra do devido processo legal. Bom, mesmo assim elas estão presas provisoriamente. Se essas pessoas, como foi noticiado essa semana, soropositivos, diabéticos, pessoas com hipertensão e tantas outras doenças, não estão recebendo em tempo o seu remédio de ministração continuada, eles estão com os seus direitos humanos afrontados. Nós temos o caso da prostituição de meninas no norte do país, que foi uma bandeira levantada pela senadora Damares Alves e que foi vergonhosamente, sem motivo algum, rechaçado por muitos artistas que veem o mundo de maneira cor-de-rosa. Essas meninas no Brasil, aliás, isso é um dado do Instituto Libertas. Isso é um dado muito sério. A maioria das vítimas de estupro no Brasil não são mulheres, são meninas. E nós continuamos a ter a prostituição dessas meninas e meninos no norte do país de maneira escancarada à luz do dia e nada é feito. Por que não continuar esse projeto ao invés de entrar na pilha da Xuxa? Nós também precisamos de medidas efetivas para garantir a segurança de mulheres que recorrem a medidas protetivas da Lei Maria da Penha, porque sem essas medidas efetivas, o que acontece é o triste resultado que nós vimos depois do advento da lei, que é o aumento do homicídio das mulheres que buscam socorro através da Maria da Penha. Então ele tem tanto assunto para se preocupar que ele vem agora falar da descriminalização das drogas. Isso me parece assunto para criar uma cortina de fumaça para quem não quer trabalhar. Você, Zé, será que pode ser mais uma cortina de fumaça? E isso não prospera. Eu já acompanhei vários debates aqui no Congresso Nacional, Mota, sobre esse assunto. Eu li o seu livro, Construção da Maldade, e aprendi algumas coisas, aliás, muitas coisas sobre esses debates, né? Cada debate que acontece aqui nas comissões, eles não são noticiados, mas deixam informações muito importantes. E quando você diz que ele não está sozinho nessa ideia, não está mesmo, não. Até ex-presidentes, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Clinton e outros falam exatamente nisso. É errado fazer o reducionismo de dizer que quem defende a descriminalização é um bandido ou defensor de bandido ou defende drogas. Não é isso. Não é isso. O raciocínio é de que a repressão essa história de prender traficante, né, não está funcionando. E não está. No mundo inteiro não tem nada que diga, olha, isso aqui é 100% contra as drogas. Eu aprendi que pessoas que defendem a descriminalização não querem drogados, não querem drogas, é só um método, né? Eu acho que descriminalizar vai aumentar o consumo, e muito. O Brasil já descriminalizou há muito tempo o uso. Ninguém hoje é preso pelo uso de drogas. É uma contravenção. O policial nem perde o tempo de levar na delegacia. Só leva quando encontra uma quantidade e há uma flutuação aí sobre a legalidade disso, né? É que possa parecer um tráfico de drogas, mas o uso já está descriminalizado no Brasil. E eu acho errado. Esse debate é importante porque ele sempre tem que ser levado à frente para ver se a gente consegue, pelo menos, reduzir esta pandemia, que é mundial, não é só no Brasil. Vamos falar da epidemia aqui no Brasil. É um caso de saúde pública. Eu estive ao lado aqui de debates, Mota, com várias pessoas importantes, como Gilson Carimbão, que entrou na política, veja bem, Mota, ele entrou na política para proteger e evitar os garotos que cheiravam cola.
E aí ele me disse, quando ele relatou esta última lei antidrogas aí, ele disse que hoje cheirar cola é um crack diante da bomba que é esse problema de saúde que é o uso de drogas e que dilacera famílias e acaba com pessoas, transforma pessoas sem vontade e mortos-vivos aí ambulantes. O MMM, o movimento dos prefeitos, diz que a Cracolândia de São Paulo foi multiplicada e hoje qualquer cidade, por menor que seja, tem a sua Cracolândia. Então é um assunto que deve ser discutido, não sei o resultado disso, não sei no futuro como será, mas a descriminalização é a pior opção e acredito sim na sinceridade de alguns que pensam em reduzir o consumo. Eu acho que acabar nunca vai acabar. Para você que chega agora aqui aos Pingos nos Is, a gente segue repercutindo as declarações do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que disse em uma entrevista publicada hoje que é favorável à descriminalização das drogas. Antes do seu comentário, Alain, Pavi quer fazer só um complemento rápido? Diga lá, Pavi. Muita coisa a dizer isso, mas é só uma coisa, Zé. Se o combate ao tráfico ele fosse tão acirrado como é o combate ao crime de invasão e quebra de patrimônio público, a guerra contra o tráfico estava vencida. Você, Alain, já te devolvo, Zé, se você quiser complementar. Vai lá, Alain. Pode ir. Não, pode ir, Alain. Vai com você. Legal. Olha só, um dos argumentos que se utiliza para descriminalizar as drogas é que as cadeias no Brasil estão superlotadas e não está resolvendo. E isso é uma falácia no sentido original do termo, uma falsa lógica. Na verdade, prende-se pouco no Brasil, porque a gente não pode olhar essa estatística apenas em números absolutos. A gente tem que olhar essa estatística relativo à quantidade de crimes que são praticados no país. E pela quantidade de crimes que são praticados no país, prende-se pouco. A verdade é essa, é um país de muita impunidade. A descriminalização das drogas é o primeiro passo para o segundo discurso, que seria uma agenda de legalização das drogas. Mas simplesmente isso não vai fazer com que o crime desapareça. Como meus colegas bem colocaram, primeiro, haveria um incentivo ao consumo. O álcool é legalizado na sociedade, não estou falando que ele deva ser proibido, mas o seu consumo é altíssimo. Então não haveria uma redução do consumo. Causa uma grande dependência, destrói a vida da família, destrói a vida do indivíduo, é uma servidão psicológica e é uma presa fácil para o crime organizado. Como o Mota bem colocou, a atividade do tráfico de drogas não iria desaparecer. Muito pelo contrário, ia continuar na ilegalidade. Acho que o ministro deva ter outras preocupações, como o Pavinato falou. Alan, descriminalizar a droga não é a mesma coisa que legalizar, porque já não é crime usar. Se eu descriminalizar, eu estou descriminalizando o tráfico, aí ele vai estar fazendo uma compra e venda, vai virar um negócio. Eu acho que tem essa discussão de você pode consumir, mas a produção seria proibida, a legalização pegaria a produção, não seria isso? Pavinato, essa discussão, até hoje não encontrei um interlocutor que levasse essa discussão a uma conclusão lógica, tá? Que é evidente, nós vivemos no Brasil, a gente acabou de falar sobre regulamentação aqui, né? Os mínimos detalhes das nossas vidas são regulamentados. Então, se amanhã se liberar as drogas no Brasil, você vai ter que ter uma licença da Anvisa para poder vender a sua maconha, que vai ter que ser certificada pelo Inmetro. Você vai ter que ter um alvará da prefeitura, você vai ter que recolher, aí vamos ter uma discussão, que impostos incidem sobre a cocaína, né? E sobre o crack também tem um serviço incluído, aí paga ISS, e aí é óbvio, né? Assim, a gente tem que trazer essa discussão para o chão, e aí a gente vê que ela não se sustenta, porque não existe liberação sem algum tipo de regulamentação. Por exemplo, hoje menores não podem comprar cigarros no Brasil, é proibido, não é isso? Menor comprar cigarro, mas se você for a qualquer hora do dia e andar por Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, você não é difícil você encontrar menores de idade usando crack, né? Isso me lembra uma história
me contaram semana passada aqui do Rio de Janeiro, que um amigo meu foi num bar aqui no Rio de Janeiro, pediu um refrigerante, comprou um refrigerante e pediu um canudo. E a pessoa disse que não podia, porque estão proibidos canudos de plástico no Brasil, porque é contra, né, prejudica o meio ambiente. Só que esse bar tinha 3 máquinas de caça-níquel ali do lado. O dono do bar explorava o caça-níquel. Então, a única forma da gente perceber o tamanho da insensatez dessa bandeira é trazer a discussão para os detalhes práticos. Por quê? Como é que vai ser a regulamentação do uso da maconha, da cocaína, do crack? Por quê? Vocês estão discriminando, vocês liberaram a maconha, que é droga de rico. Se preparem para ouvir isso. Mas vocês não estão permitindo o crack, que é droga de pobre. Né? E aquela droga que mata nos Estados Unidos, o fentanil, né? Você usar aquela droga é praticamente um ato de suicídio. Por que não vai liberar aquilo também? É preciso a gente trazer essa discussão para o chão. Quer completar, Alan? Ficou pendente? Quero, não, perfeito, né? Mota. E quero uma amostra grátis do que seria a descriminalização ou legalização das drogas. A Cracolândia em São Paulo, ali tem uma amostra grátis do que seria.